Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no seu primeiro capítulo, mesmo assentados, mas reverentemente atentos, ouçam até o 10º versículo, que compreende todo esse primeiro capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim a palavra do Deus vivo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Pai querido, Pai eterno, te sou grato por esse momento especial que o Senhor nos conduza a tua palavra neste santuário. Palavra poderosa que já nos toca, instiga a nossa mente, coração e alma. E suplicamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos visite poderosamente a entendermos a Tua voz nesta manhã. O Senhor conhece as nossas necessidades, nos conhece na intimidade. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos reunir com liberdade nesse país para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Portanto, nós suplicamos, fala conosco, fala com cada um de nós, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, para sermos sim confortados, mas dirigidos para o louvor do Teu nome. Que a nossa vida seja relevante na Tua presença e em meio à nossa sociedade. Te louvamos e te suplicamos estas bênçãos no Teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Amada igreja, vamos refletir um pouquinho, à luz desse texto, sobre a intenção de entendermos a boa imitação. A boa imitação. Nós temos um pouco de carência hoje de modelos da nossa sociedade, homens e mulheres que realmente sirvam como modelos para nós vivemos uma vida um pouco mais abençoada. Não nos faltam personagens, ainda mais os influencers, né? Pessoas inúmeras que hoje estão capitalizando as suas aparições nas mídias, mas tudo compreendendo e tentando se beneficiar e influenciando bem ou mal as outras pessoas, milhares, às vezes milhões. Precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Sabemos imitar algumas coisas, algumas pessoas. Eu tenho certeza que você conhece algum personagem e algumas pessoas que têm algumas posturas
que a gente acaba às vezes tentando imitar, ou imitar alguns animais, né? Através de imitação de gestos, de mímicas, e nós podemos às vezes tentar demonstrar como é que aquela pessoa ou aquele animal faz, e nós reconhecemos. Tem umas brincadeiras, né, que a gente faz lá de gestos e tem que adivinhar o que está sendo apresentado. E uma vez, certa vez, um colega pastor chamou as crianças na frente e aí pediu para as crianças representarem através de gestos, de mímicas, conforme eles quisessem, a pessoa, aquilo que ele ia estar falando. Então ele falava lá uma galinha, as crianças imitavam uma galinha, um elefante, né? E num dado momento ele falou assim: Jesus. E aí, como é que a gente vai mostrar Jesus em gestos? Poderia falar algumas palavras dele, né, como fizeram com nossos jovens. Mas uma das crianças abriu o braço, né, bem aberto assim, como que fosse abraçar todo mundo num acolhimento. E aí a igreja inteira entendeu, a igreja aplaudiu aquela criança por aquele gesto que representou Jesus naquele momento. Um abraço acolhedor. Aquilo que o Fábio não gosta de fazer na hora da saudação. Ele já levanta, opa, abraçar todo mundo. E é isso, não tem coisa tão boa como um bom abraço, né? Quanta coisa cabe num abraço. Tem uma propaganda antiga que eu nunca mais esqueci, brincava muito com as filhas. Quanta coisa cabe num abraço, Júlia? Quanta coisa, muita coisa. Muita história, muita vivência, muito carinho, muitas lembranças. Muitas coisas cabem num abraço, ou seja, um abraço sempre bem-vindo. E aquela criança demonstrou então que Jesus para ela e para toda aquela igreja representavam que Jesus era o abraço. E na verdade foi isso. Podemos dizer um pouquinho mais metodologicamente que o abraço foi Jesus pregado na cruz. Vamos romantizar um pouco. O abraço de Jesus. Na verdade, na cruz ele nos abraçou. E quando ele saiu daquela cruz, ele nos deu condições de termos vida e vida eterna apesar de nós, porque ali ele venceu a morte. E nós não fizemos nada para isso. Por amor, de tal maneira, Jesus nos ofereceu a vida. Então não cabe a mim, a você aqui, a quantificar e achar que nós temos participação da nossa salvação, porque ela foi oferecida de graça a mim e a você, apesar de nós. Foi o abraço de Deus em Cristo Jesus, que se viciou do seu poder e sua glória por amar-nos. E nós estávamos todos perdidos indo para o inferno. E ele desceu, pagou um alto preço. E às vezes podemos questionar por que ele tinha que morrer. Porque era o preço e nosso pecado requereu um alto preço. Sangue. O sangue do sacrifício de que era apresentado nos holocaustos diante do Deus vivo em gratidão e oferta à sua presença, direção ao seu amor ainda. E Jesus foi o Cordeiro Santo, oferecido pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos receber essa graça, nessa ação que nós ainda não conseguimos compreender direito. É verdade, nós somos limitados mesmo. Então nós temos que aceitar que aqueles que recebem Jesus da sua vida, que em resposta a esse ato de amor, esse abraço carinhoso, amoroso, de vida e vida eterna, nós podemos viver buscando servir a sua vontade, cumprir a sua palavra, obedecendo às Escrituras Sagradas, somente a Escritura Sagrada. Somente Cristo, somente a Deus da glória, somente a graça de Deus nos envolve e somente a fé nele que nos justifica. Isso tudo é amor, que acaba nos constrangendo às vezes, sempre, né? Que nós não compreendemos esse amor de Deus quando a gente olha para nós mesmos, não pelos outros, quando a gente olha para nós mesmos, o quanto nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos, e mesmo assim o Senhor se derramou para que nós pudéssemos nos reencontrarmos com Ele.
Como é que hoje nós nos expressaríamos para demonstrar algo que pudesse evidenciar a pessoa de Jesus em nossa vida? Essa criança, como uma pessoa fantástica, né? Demonstrou um abraço. Mas o que seria hoje? Às vezes nós achamos que para servir a Deus temos que fazer teologia, temos que ser missionários. Não, nós temos que ter um coração aberto para a vontade de Deus, obedecer a sua voz, a sua palavra, estarmos atentos sempre e servi-lo naquilo que o Senhor nos preparou, no nosso perfil profissional, emocional, e servi-lo em todo o tempo. É missão integral. Não dá para nós pensarmos diferente disso e sermos servos de Deus apenas no santuário, ou apenas poucas horas depois deste domingo, depois na segunda-feira tudo começa de novo, esquecemos de tudo e vamos viver a nossa emoção, a nossa personalidade, as nossas vivências, abandonamos o Senhor mais uma vez, colocamos Jesus num quartinho, trancamos até domingo que vem. Não pode ser assim. Ele veio para nos dar vida plena, vida abundante, em todos os aspectos. E Ele quer nos direcionar em todo o caminho nosso. Ele quer nos direcionar em cada experiência que nós tivermos, nas mais boas, agradáveis e também, e principalmente nas mais difíceis. Eu penso que Taylor leu aqui João 15 e traz memórias assim, boas e não tão boas. Que o Senhor pega o seu ramo como um bom agricultor e às vezes tem alguns galinhos que ele tem que cortar. Está amarelando aquelas folhinhas, vai lá e corta para não tirar as forças do ramo principal. Para que possamos crescer mais e dar mais frutos. Às vezes o cortar de algumas coisas das nossas vidas nos dói. Mas é necessário cortarmos algumas coisas que nos prendem, que nos tiram energia, que nos roubam a seiva do Espírito Santo, nos afasta do caminho que é o Senhor. Ou seja, é o Senhor cuidando de nós. Às vezes Ele nos poda, nos corta, tira isso, tira aquilo, mas para que nós possamos continuar crescendo e gerar mais frutos. E é nessa caminhada que nós vamos demonstrando Jesus na nossa vida. E hoje eu faço de novo a pergunta que fica no seu coração: como é que nós hoje podemos apresentar Jesus com a nossa vida, com gestos, palavras, seja como for. Aquela criança não disse uma palavra, só fez um gesto. Às vezes é assim que nós vamos mostrar Jesus para o nosso próximo. Às vezes sem falar. Aliás, nós gostamos muito da fala, de falar, prega, né? Mas o mais importante é viver, é demonstrar. Hipocrisia, nós estamos por aqui. Gente religiosa, mas que estão longe de Deus. O próprio Cristo sofreu as agruras da religião do momento. Ele foi preso e condenado pela religião do seu tempo, que queria silenciá-lo, calá-lo. Por quê? Evidentemente ele pregava o amor, o perdão, o virar a face, coisa que nós até hoje nós não aceitamos. Ah, pastor, eu sou crente, mas não sou bobo não. Então você precisa ir para a cruz de Cristo e aprender com Ele, ser manso e humilde de coração. Às vezes sofrer as consequências calado. Às vezes é nessa demonstração que nós vamos demonstrar Jesus, e Ele não abriu a sua boca. E nós queremos pegar os microfones e gritar, justiça, às vezes é ficar calado, é a melhor coisa. Vai falar muito mais, vai gritar muito mais alto aos corações, que se nós nos pontuarmos, posicionarmos politicamente correto diante de uma sociedade perdida, perversa. Às vezes é calado. E orar como Jesus orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E é verdade. Então, às vezes, é melhor a gente dar um passinho para trás e orar, para que Deus seja a nossa resposta, até no silêncio. Qual seria o nosso gesto? Quais palavras? Como seria a nossa vida? Em Efésios 5, versos 1 e 2,
Paulo falando aos crentes de os efésios que moram em Éfeso: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. E se entre vós, a si mesmos, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo andou e se entregou. Jesus andou pelo mundo e ele continua andando não somente pelo mundo, mas conosco. E não só conosco, mas em nossa direção. Às vezes eu tenho uma impressão que Jesus está se encontrando comigo, dando os encontrões assim, para me mostrar: oi, presta atenção. O Senhor Jesus caminha no seu povo. E nós precisamos entender isso de fato e colocar no nosso coração e nossa mente tão racional que Jesus está ao nosso lado. Ele é o Deus conosco. É o Paráclitos, é o nosso advogado, o nosso consolador. E anda conosco. A gente precisa se desvencilhar da igreja, da religiosidade tradicional que nos forjou enquanto povo brasileiro. Uma igreja muito institucionalizada que institucionalizou Deus e a sua ação. Nós temos que lembrar que Deus é o Deus presente, não é o Deus do momento X. É um Deus constante, do cotidiano, que nos sonda os pensamentos. Chegaram os seus algozes e os seus seres vieram aqui para me matar. Os fariseus acusar Jesus. Eles sondam o nosso pensamento. E aí nós estamos em maus lençóis? Não, porque Ele também é amoroso. Ele conhece a nossa humanidade. E foi por isso que Ele veio morrer também. Pelos nossos pecados, nossas maneiras de pensar. E conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Aquilo que ninguém sabe, Ele sabe. Isso é fantástico. É um potencial. Eu tenho orado por algumas coisas, peço que você, uma maneira de você pensar nisso também. Eu, Deus, em pensamento. Não vou nem falar porque o diabo está ao nosso derredor e escuta. E vai me tentar, vai me apresentar coisas que eu não quero. Portas que eu não quero. Porque nós queremos entrar pela porta dele. Eu sou a porta. E vemos que tem coisa que só fica no nosso coração. Tem coisa que nós não falamos para ninguém, só com ele. Tem coisa que você não deve comentar com ninguém. Não, mas pastor, eu sou casado, eu tenho que conversar tudo. Cuidado, que você vai abrir uma porta que você não vai conseguir fechar. Porque nosso coração é pecador. E às vezes achamos romanticamente que o outro tem condições, capacidade de perdoar, e tem coisas que é só Deus. E é por isso que Ele exigiu que a morte, o sangue, porque tem pecado que é só o poder de Deus para nos aliviar. As nossas transgressões, só Deus. Então não caia nessa cilada. Tem coisa que é você vai confessar, tem coisa que você conversa sim. Vamos estar aqui sentando, conversamos, desejos, planos, sonhos, mas cuidado com aquilo que você vai falar. Porque senão você vai plantar algo no coração dessa pessoa para o resto da vida dela. As palavras ficam gravadas. Porque a história do outro só Deus conhece. Então precisamos buscar sabedoria de Deus. Tem coisa que é só Deus. Eu e você, só Deus. Você e Deus. E Ele é bondoso. Não pense num Deus que vira as costas, num Deus que só te julga. Não, Ele é essencialmente amor, gracioso, e que insiste conosco a cada dia, para que nós nos convertamos a Ele todos os dias.
e vivamos uma vida cotidiana 100% de um ministério, entre aspas, integral. Em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a minha vida, para com a sua vida. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. É nós que na nossa humanidade codificamos as coisas, apuramos tudo pelo bom resultado e esquecemos que a vontade de Deus é soberana e que Ele tem cuidado de nós. Em 2 Coríntios 2, capítulo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. E quando nós estamos vivendo a vontade de Cristo, quando nós estamos anunciando Jesus, às vezes sem falar, nós vamos ser um bom perfume para as pessoas que estão nas suas mazelas. Nós temos um mundo caído à nossa volta. Um mundo do thriller de Michael Jackson, os mortos-vivos se arrastando, se levantando das sepulturas, cheirando mal. E nós somos o bom perfume de Cristo, porque nós representamos a vida eterna, aquilo que é bom e agradável, aquilo que no mundo tem de melhor, aquilo que Deus fez para todos nós, que a natureza que estamos destruindo, inclusive. Que COP30 nenhuma, infelizmente, vai dar conta, se cada um de nós não fizer a sua parte. As autoridades políticas planetárias, não todas, infelizmente, estão interessadas nisso. Mas sempre há por trás muito poder econômico, político. Mas há também boas intenções. Mas também nessas reuniões está assentado nessas cúpulas o anticristo, para desviar as posições, desviar os bilhões de euros, bilhões de dólares sendo juntados para beneficiar o nosso planeta. O diabo também não descansa. Ele também não dorme como não dorme o guarda de Israel. Então nós temos que lidar com essa realidade. Por isso que Jesus caminha conosco. Eu vou, mas vou ficar com você. Mandar o meu Espírito Santo para dar comigo com você, porque nós continuaremos vivendo nesse mundo ainda sendo tentados, mas também sendo muito abençoados por Deus, protegidos por Deus, amados por Deus, perdoados por Deus, sendo um bom perfume dele. Porque parece que a cada dia mais nós precisamos desse bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo elogiou os seguidores de Jesus em Tessalônica por demonstrarem sua fé em circunstâncias difíceis. Versos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, não poucas, muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. Como assim? Olha o paradoxo, o antagonismo. Eles enfrentaram muitas tribulações, mas com a alegria do Espírito Santo é a caminhada de Jesus ao meu lado, ao seu lado, no dia presente. É hoje. É hoje. Até que se cumpra a palavra de Deus em que o Senhor venha buscar a sua igreja. Nós viveremos sobre essa égide. Que enfrentaremos sim as nossas tribulações, mas com a alegria da presença do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Está todo mundo assim de olho na gente. Você é o modelo. Olha, você tem dificuldade? Sim, olha, tem dificuldade, hein? Muita dificuldade, mas tem alegria no coração. Ele é um doido por Jesus. Ele é feliz, apesar dele. Quando ele abre a boca, sai palavras de sabedoria. Quando ele gesticula, nossa, transmite paz. Em meio a muitas tribulações, vocês podem transparecer a alegria do Espírito Santo de Deus. Volto a pergunta para vocês não esquecerem. Como é que hoje você vai demonstrar Jesus na sua vida? Em meio aos seus colegas, amigos, sua família? E às vezes não está fazendo coisinha boa não, viu? Palavras doces, amáveis, sim, não é isso. Às vezes existe até uma palavrinha certa, na hora certa, pontual, dura. Nós estamos numa sociedade que não sabe falar não.
Acho que amor é fazer a vontade de tudo e de todos e dar tudo para todos. Oi. Nós temos uma sociedade assim perdida. Profissionais da área de saúde mental concordando com tudo. Quem dá o diagnóstico é o pai, a mãe, a criança, é o doente, é o paciente. Em casa, os pais não querem antagonizar nenhuma relação com os seus filhinhos. Educar não é isso. Educar é ser pontual. Não sabe como? Vai para a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus. Se quer orientação para educar um filho? Palavra de Deus. Ensina no caminho a criança em que deve andar. Ensina, é demonstrar. Inculca, Deuteronômio, inculca na cabecinha do seu filho, dia e noite, no caminho, onde for sentado, palavra de Deus. A palavra de Deus me ensina o que é amar, a respeitar. Quem? Todos. A começar em casa. Por isso que o quinto mandamento é a honra teu pai e tua mãe. É o princípio do respeito ao outro. É o princípio dos valores da sociedade, respeitar o próximo, as autoridades. Respeitar. Não é você impor. Hoje nós temos uma sociedade que só quer impor a sua vontade, seguindo os seus próprios padrões. Ninguém quer imitar Jesus. E às vezes requer sacrifício imitar Jesus. Eu acho que foi por isso também que Jesus foi para a cruz. Temos que silenciar Jesus, porque tem que orar pelo próximo. Tem que abençoar o próximo. Aquelas pessoas que tem que orar pelas autoridades. Orar é obrigação. Obrigação nossa orar pelas autoridades. Porque senão a gente vai passar pela soberania de Deus. Não há nenhuma autoridade sobre a face da terra que não seja do conhecimento e permissão divina. E nós criticamos tudo e todos. Não estou dizendo aqui para você que não tenha nenhum posicionamento político, não estou falando nada disso, pelo contrário. Aliás, Jesus, uma coisa que ele deixou bem claro foi ele não ter participação política no seu tempo. O meu reino não é desse tempo, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é outro reino. E às vezes estamos preocupados apenas com esse reino humano da humanidade, o poder político, das questões sociais, maravilhoso, a igreja deve se envolver, deve, mas não impor a vontade dele do outro a outro. Jesus não fez conivência com o poder político, sequer religioso do sumo sacerdote. Pelo contrário, o sumo sacerdote no seu tempo não era legítimo e ele ficou longe. Dai a César o que é de César, o governo, e a Deus o que é de Deus. E Deus quer o que de você? O seu coração, ponto final. E é por isso que hoje a nossa palavra, a nossa mensagem é que você possa imitar Jesus com a sua vida, atitudes. Que eu não reconheço a ação de Jesus em muitos grupos religiosos de hoje, inclusive em muitos evangélicos. Pelo contrário. A vida de Jesus, o seu ministério, a sua palavra, nas muitas mensagens, deve ser o nosso motor propulsor. A nos encorajar e capacitar a caminhar nesse mundo como Ele caminhou. Não deve ser apenas algo desejável, mas vivido. Eu quero ser assim, mas não faz nada por isso. Eu quero viver desse jeito, mas não faz nada para viver daquele jeito. Esse é um desafio a nós hoje, viver a vontade de Deus, viver como viveu e praticou Jesus. Pastor, então vou ter essa palavra aí, viver como Jesus e tal, vou praticar o que Jesus praticou, é isso, e os milagres? Isso, meu querido, os milagres irão acontecer quanto às nossas práticas. Quando nós começarmos a viver segundo a vontade de Deus, já é um primeiro milagre. Vou mudar a minha história. As pessoas ao meu redor vão perceber esse é um milagre. Mudar os paradigmas.
Tem coisa que é esperada de nós, as nossas reações são esperadas. Mas se a gente começar a pensar através de Jesus, acho que outros milagres vão só acontecer. Os milagres irão acontecer em nossas práticas, não só pelas orações e desejos. As boas novas do amor de Deus vieram através dos braços abertos de Jesus. Ele acolheu a todos nós. E os milagres que nós queremos e precisamos podem e vão acontecer se nós cremos de fato e começarmos a viver segundo os moldes de Jesus. Ele é um modelo. Às vezes queremos que Ele faça milagre, mas nós não arredamos o pé da nossa vida em um centímetro, não largamos os pecados, em nada nós queremos que Jesus faça milagre, e nós queremos. Nós queremos às vezes muito milagre, mas nós pensamos jamais em fazer um jejum e oração. É difícil, pastor. E quando eu faço jejum é porque eu quero um propósito, ou que eu receber alguma coisa, e o ideal do jejum, o princípio básico do jejum é você se mostrar limitado diante de um Deus ilimitado. Mostrar assim, eu sou limitado. Se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou perecer. E aí eu vou em oração, e aí vai se revelando. É diminuir o meu eu, conforme ele cresça, Jesus cresça em nós. Como dizia João Batista, convém que Cristo cresça e eu diminua. Uma das funções do jejum raiz é essa. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Eu acho que um dos profetas que mais jejuou foi João Batista. E quando ele comia silvestre, gafanhotos, bastante carboidrato, bastante proteínas. Devia ser magrinho também. Às vezes nós queremos fazer dieta, né? E aí fica pensando, o que eu vou comer? Não, querido, é o que você não vai comer. Faz uma relação que eu posso comer, faz uma relação, não, joga fora isso aí. Dieta, é não comer. É não comer. Nós pensamos assim. Você quer fazer jejum, crescer espiritualmente? Jejum. Você quer ouvir Deus falar? Oração. Você quer milagre? Obedeça a Jesus em todos os aspectos. Muitos milagres vão acontecer. Porque Deus não vai se revelar a quem não o busca em espírito e em verdade. Ele procura ainda verdadeiros adoradores que o façam em espírito e em verdade, João 4. E Ele quer se revelar na minha vida e na sua vida constantemente. Mas não podemos tirar o olho da sua palavra, do seu coração, do seu Espírito Santo. E aí viveremos, como disse aqui Paulo aos Tessalonicenses, olha, vocês estão passando por dificuldades bastante, mas pela alegria também do Espírito Santo vocês estão vivendo. Aleluia. Aleluia. Terminando ontem, compartilhando com uma querida irmã de uma igreja que nós pastoreamos. E ela estava feliz de ver aqui os irmãos aqui na festa. É tão bom, né, pastor? É uma delícia. Essa convivência dos irmãos, das irmãs. É o presente de Deus para nossas vidas. Por quê? Nós somos da família de Deus. Em Jesus, Ele nos trouxe para a família dele. E é tão bom vivermos numa família em que todo mundo fala a mesma língua. É claro que de vez em quando tem uns ranca. É família, né? Mas nos perdoamos, nos amamos, porque somos família de Deus. E é tão bom isso. Aí ela veio para legalizar, porque é verdade, de vez em quando são uns ranca entre a gente. Mas nós nos perdoamos, nos amamos, porque somos família de Deus. E é na força do Espírito Santo que nós caminhamos e continuaremos caminhando na alegria da sua presença. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, com o hino 2, 3, 4. Chuvas e bênçãos teremos. Fiquemos em pé.